Você já acordou com o corpo pesado, as costas travadas ou aquela dor no joelho que te obriga a se apoiar em algo antes mesmo de dar o primeiro passo do dia? Muitas pessoas com mais de 60 anos vivem isso diariamente. Com o tempo, começam a acreditar que esse desconforto é apenas parte do envelhecimento. Mas se eu te dissesse que, na verdade, essa dor é um aviso silencioso do seu corpo, um pedido discreto por uma mudança simples, mas poderosa, que começa ainda na mesa do café da manhã. À medida que os anos passam, nosso corpo vai ficando mais sensível, mais seletivo. Ele já não responde do mesmo jeito aos alimentos, aos movimentos, nem ao descanso. E isso não é sinal de fraqueza. É sabedoria. É como se o corpo dissesse: agora eu preciso de mais cuidado, mais atenção, mais respeito. E uma das formas mais negligenciadas de oferecer isso a ele é prestando atenção no que colocamos no prato logo nas primeiras horas do dia. A maioria de nós repete, há décadas, o mesmo hábito. Café com pão, talvez uma fruta, às vezes um biscoito. Parece inofensivo, quase tradicional. Mas o que quase ninguém percebe é o impacto silencioso que essas escolhas matinais têm sobre as nossas articulações, músculos e disposição. Não é só o que você come, mas como isso conversa com seu corpo no exato momento em que ele mais precisa de suporte. Dona Elisa, por exemplo, tem 67 anos e passou boa parte da vida com dores nas costas e nos quadris. Dores que pareciam não ter fim, mesmo com remédios e compressas. Um dia, ao ouvir uma recomendação simples sobre alimentação, ela decidiu testar uma pequena mudança em seu café da manhã. Nada radical, apenas um ajuste. E, para sua surpresa, em apenas 3 dias, a rigidez que a impedia de se levantar da cama com agilidade começou a desaparecer. O que parecia milagre era, na verdade, resposta do corpo a um gesto de cuidado. Por isso, hoje quero te fazer um convite. E se aquilo que está te causando dor for algo que você nunca imaginou, e se for justamente uma parte da sua rotina que você acredita estar fazendo certo, o que você verá agora pode abrir seus olhos para algo muito simples e, ao mesmo tempo, transformador. Vamos caminhar juntos por essa descoberta, com calma, com carinho e, como sempre, com a ajuda de Deus. Porque sim, ainda dá tempo. Seu corpo ainda pode mudar. E tudo pode começar com um pequeno detalhe, no café da manhã. Muitas vezes, aquilo que chamamos de refeição leve pode estar, na verdade, alimentando nossas dores. O pão branco que parece inofensivo, o café com leite adoçado que traz conforto, o suco de caixinha que parece saudável, tudo isso pode estar contribuindo para a inflamação do seu corpo. E o pior, de forma tão silenciosa que você nem percebe. É como se a cada manhã, sem saber, você estivesse colocando pequenas brasas dentro de você, que ao longo do dia se transformam em dor nos joelhos, nas costas, nos ombros. Com o passar dos anos, o organismo já não tem a mesma capacidade de lidar com os excessos de açúcar e farinha refinada. E é justamente pela manhã que ele está mais vulnerável. Quando você acorda, seu corpo está em jejum há horas, e tudo o que ele recebe é absorvido com muito mais intensidade. Se a primeira coisa que ele encontra é algo que dispara o açúcar no sangue, a resposta vem em forma de inflamação. E onde essa inflamação se manifesta? Nas articulações, nos músculos, na rigidez que você sente para se levantar ou para caminhar. Muitos pensam que estão fazendo escolhas saudáveis. Um pão com geleia, um café com leite, um suco de frutas. Mas a combinação desses alimentos pode parecer leve e ainda assim provocar um efeito inflamatório profundo. Isso porque eles provocam picos de insulina, e a insulina, quando elevada logo cedo, atua como um sinal de alerta para o corpo, que responde com inchaço, desconforto e desgaste articular. Você sente como se seu corpo estivesse mais cansado, mesmo tendo acabado de acordar. Essa falsa sensação de energia, que dura pouco, é o que engana muita gente. Você toma aquele café doce e sente um impulso, como se estivesse com mais disposição. Mas 2 horas depois, vem a queda. O corpo pede mais comida, a dor volta, o cansaço se intensifica. E assim se forma um ciclo difícil de quebrar. Começa-se o dia com o alimento errado, sente-se dor, busca-se conforto na comida novamente e a inflamação se perpétua. A boa notícia é que o corpo é inteligente. Ele responde rápido quando é tratado com respeito. Basta mudar o que você oferece a ele logo cedo e os sinais começam a surgir. A leveza volta, a rigidez diminui, a disposição aparece. Mas, para isso, é preciso enxergar o que ninguém te contou até agora. O café da manhã pode ser um aliado ou o maior inimigo do seu bem-estar. E essa escolha, por mais pequena que pareça, está em suas mãos. Todos os dias, durante anos, ouvimos que um café da manhã saudável precisa de frutas,
pães e cereais. E embora esses alimentos possam ter seu lugar, falta algo essencial nesse conjunto: a proteína. Ela é o alicerce que sustenta o corpo, principalmente depois dos 60 anos, quando começamos a perder massa muscular de forma mais acelerada. Sem proteína logo cedo, começamos o dia construindo nossa casa sobre uma base frágil, sem estrutura. A proteína é mais do que um nutriente. É um dos principais responsáveis pela regeneração dos músculos, pela firmeza das articulações e pela sensação de saciedade ao longo do dia. Quando ela está ausente da primeira refeição, o corpo fica como uma ponte sem pilares. E essa instabilidade se manifesta como dor, cansaço e falta de força até mesmo para atividades simples, como subir escadas ou carregar uma sacola. Infelizmente, o que se vê com frequência é um café da manhã centrado em alimentos rápidos, doces ou leves demais. Um pedaço de pão, uma xícara de café, um pouco de fruta. Mas falta aquilo que nutre verdadeiramente: ovos, queijos leves, iogurte natural, frango desfiado, tofu ou até um punhado de sementes. Esses elementos dão ao corpo a base necessária para começar o dia com sustentação. Estudos com idosos têm mostrado que quem consome proteína pela manhã apresenta menor índice de dores articulares, mais estabilidade ao caminhar e uma recuperação muscular muito mais eficiente. Isso acontece porque o corpo aproveita melhor esse nutriente nas primeiras horas do dia, quando ele está mais receptivo à reparação e ao fortalecimento. Imagine seu corpo como uma casa que precisa de consertos. Se você começa o dia apenas com cortinas bonitas, sem reforçar as paredes ou alicerce, tudo parece em ordem por fora, mas por dentro continua frágil. Já quando você começa com o material certo, ainda que em pequenas quantidades, o corpo começa a se reconstruir, de dentro para fora, com mais firmeza. Há também um efeito profundo que vai além do físico. Quando o corpo recebe proteína logo cedo, ele entende que está sendo cuidado. Essa mensagem silenciosa se reflete na sua energia, no seu humor e até na sua postura ao caminhar. E, com o tempo, essa pequena decisão, feita todos os dias, transforma-se em uma base sólida para viver com mais liberdade, mais força e, acima de tudo, menos dor. Existe algo sagrado nos primeiros momentos do dia. Antes que o mundo comece a exigir demais, antes que o telefone toque, antes que alguém precise de você, há um instante de silêncio. É nesse espaço que o corpo e a alma se encontram. E o que você oferece ao seu corpo nesse momento define mais do que apenas sua energia física. Define a sua conexão com o que é essencial. Pensar no corpo como um templo não é apenas uma metáfora bonita. É uma forma profunda de reconhecer que ele é o espaço onde você vive, sente, ora, caminha e ama. E assim como um templo, ele merece reverência. Não por vaidade, mas por respeito. E a primeira refeição do dia é como a primeira oração. Aquilo que você entrega logo cedo molda o tom do restante da jornada. Imagine duas construções. Uma feita sobre areia, outra sobre pedra firme. À primeira vista, ambas podem parecer fortes. Mas ao primeiro vento ou chuva, apenas uma permanece de pé. Quando você começa o dia sem nutrientes, com alimentos que inflamam ou que não sustentam, está edificando sua força sobre a areia. E isso cobra um preço, na sua energia, na sua dor, na sua estabilidade. Por outro lado, oferecer ao corpo algo nutritivo, com proteína, fibra e equilíbrio, é como assentar as bases da sua saúde sobre rocha. É uma forma silenciosa de dizer: hoje eu me cuido. Não se trata de perfeição. Não é sobre dieta rígida, nem sobre culpa. É sobre intenção. Sobre escolher com carinho aquilo que vai nutrir não apenas seus músculos, mas também sua fé, sua disposição e sua autoestima. Essa conexão entre espiritualidade e fisiologia é mais profunda do que parece. Quando você se alimenta bem logo cedo, o corpo responde com mais firmeza, menos dor e mais clareza mental. Isso te permite enfrentar o dia com outro espírito, com mais presença, com mais leveza. É como se o corpo dissesse: obrigado por me ouvir. Reorientar a relação com a comida é, então, um gesto de amor. Um gesto que pode ser silencioso, mas que transforma a forma como você caminha, como respira, como se olha no espelho. Porque alimentar o corpo com respeito, logo pela manhã, é como acender uma vela no tempo da sua existência. E essa luz ilumina tudo ao redor. Muitas pessoas passam anos acreditando que dor é algo inevitável, algo que faz parte da idade, algo que precisa ser aceito com resignação. Mas o corpo, mesmo depois dos 60, ainda tem uma capacidade surpreendente de reagir, de se adaptar, de mudar. E, às vezes, tudo o que precisa é de uma chance. 3 dias podem parecer pouco, mas, para o organismo que vem sendo inflamado há décadas, 3 dias de alívio já são o começo de uma nova história.
Quando você troca um item no café da manhã, substitui o pão doce por ovos, o leite adoçado por um chá leve, a margarina por um alimento que sustenta de verdade, não está apenas mudando um hábito, está propondo um experimento. Um gesto simples que revela muito. O corpo não mente. Ele responde com sinais claros, menos rigidez, mais leveza ao acordar, mais estabilidade ao caminhar, menos necessidade de sentar a todo momento. Esse experimento também serve como uma espécie de termômetro. Se, ao trocar certos alimentos, você percebe alívio nas articulações ou melhora na disposição, isso pode indicar que sua dor tem um forte componente inflamatório. E isso muda completamente a maneira de cuidar de si. Porque dor inflamatória responde bem à alimentação. E saber disso dá esperança. Dá poder. Dona Lourdes, com seus 74 anos, é um exemplo vivo disso. Depois de anos lidando com rigidez nas pernas, ela decidiu testar essa mudança. Tirou o pão francês da manhã e passou a comer ovos com um fio de azeite. No segundo dia, percebeu que se levantou da cama com menos dificuldade. No terceiro, caminhou até o quintal sem a dor que a fazia parar a cada poucos metros. Ela não tomou nenhum novo remédio. Apenas deu ao corpo o que ele estava pedindo há muito tempo: alívio. Esse tipo de transformação não exige grandes esforços. Exige apenas atenção, escuta e carinho. Não se trata de uma fórmula mágica, nem de uma promessa irreal. Trata-se de observar com honestidade. 3 dias. Apenas isso. Se você notar qualquer melhora nesse curto tempo, já terá dado um passo importante rumo à sua autonomia. Porque o corpo fala. E quando você aprende a ouvir, ele responde com gratidão, com menos dor, com mais vida. Muitas vezes, quando sentimos dor nos joelhos, nas costas ou nas mãos, olhamos apenas para o local do incômodo. Procuramos um creme, um analgésico, um repouso. Mas o corpo é uma rede interligada. E o verdadeiro motivo da dor pode estar muito longe do ponto onde ela se manifesta. Um dos maiores exemplos disso é o intestino. Sim, o intestino. Aquele órgão que raramente associamos às dores nas articulações, mas que pode estar no centro de tudo. Depois dos 60, o intestino tende a ficar mais sensível, mais lento e menos eficiente. Ele depende de uma flora saudável, de bactérias boas que ajudam a manter a inflamação sob controle. Quando essa flora é prejudicada, seja por alimentação pobre, medicamentos ou estresse, o corpo todo sofre. O desequilíbrio intestinal libera substâncias inflamatórias que se espalham pela corrente sanguínea e afetam as articulações, os músculos e até o humor. É como cuidar de um jardim. Se você não rega a terra, se não cuida das raízes, as flores não crescem saudáveis. E andar sobre esse solo seco só piora a situação. Da mesma forma, quando você começa o dia com alimentos que irritam o intestino, como farinhas refinadas, leite adoçado ou embutidos, está caminhando sobre um solo frágil. O corpo tenta compensar, mas sente. A dor aparece como consequência de um terreno mal cuidado. Por outro lado, existem alimentos simples e acessíveis que ajudam a restaurar a saúde intestinal. Iogurte natural, mamão, linhaça, aveia. São como pequenas gotas de água que revitalizam o solo. Quando consumidos logo cedo, antes de qualquer outro alimento, preparam o corpo para um dia com menos inflamação. Eles alimentam as bactérias boas, equilibram o sistema digestivo e diminuem o impacto sobre músculos e articulações. Essa conexão entre o que acontece no intestino e o que você sente nos seus joelhos ou ombros pode parecer distante à primeira vista. Mas quem vive com dor sabe, qualquer melhora é uma esperança. E ao incluir esse cuidado no começo do dia, você não apenas protege seu corpo, você também rega sua própria vitalidade. Porque cuidar do intestino é, em muitos casos, cuidar da sua capacidade de caminhar, se mover, sorrir e viver com mais liberdade. Quando o corpo dói, até os momentos mais simples do dia se tornam pesados. Comer, que deveria ser um gesto de prazer e nutrição, passa a ser apenas mais uma obrigação. Muitas pessoas acabam comendo rápido, qualquer coisa, sem atenção, porque estão cansadas, desanimadas ou buscando consolo na comida. Mas existe uma mudança silenciosa e poderosa que acontece quando a dor começa a ceder. A forma de comer também se transforma. O alívio da dor muda a relação com a alimentação. De repente, você volta a sentir o sabor das coisas, o cheiro do café, a textura suave de um alimento bem preparado. Isso porque, quando o corpo está menos inflamado, o sistema nervoso também relaxa. A ansiedade diminui, o apetite se regula. E o ato de comer volta a ser algo conectado com o presente, com o prazer e com o cuidado. Um café da manhã que protege as articulações não precisa ser sem graça ou sem sabor. Pelo contrário, ele pode ser delicioso e reconfortante.
Um prato com ovos mexidos bem temperados, uma fatia de abacate, um pouco de aveia hidratada com frutas suaves e um chá aromático. Tudo isso, servido com calma, traz um sentimento de acolhimento, como se o alimento dissesse: você merece ser bem cuidado. A dor, muitas vezes, empurra a pessoa para escolhas que agridem ainda mais o corpo. O doce que alivia por um instante, o pão que preenche, mas pesa depois, o café forte que acorda, mas irrita o estômago. Esse ciclo precisa ser quebrado com carinho, não com rigidez, com presença, não com culpa, porque comer bem não é castigo, é construção. E quando essa construção se torna um ritual, simples, diário, possível, ela fortalece muito mais que músculos ou articulações. Ela fortalece a autoestima, a vontade de viver, a esperança. Comer passa a ser um gesto de reconexão com aquilo que é vital, com aquilo que você deseja manter: firmeza, leveza, presença. Porque quem come com atenção, com prazer e com propósito, caminha mais longe, com menos dor e com muito mais alegria. A dor, por mais incômoda e persistente que seja, não veio para te punir. Ela veio para te chamar, para te lembrar que algo dentro de você precisa de atenção, de cuidado, de mudança. E esse chamado não exige grandes revoluções. Às vezes, basta uma escolha pequena, um detalhe, um gesto de amor próprio que começa antes mesmo do dia amanhecer completamente, na primeira refeição, no primeiro alimento, na primeira decisão. O café da manhã tem o poder de ser mais do que um momento automático do cotidiano. Ele pode se tornar o primeiro passo de um ritual de autocuidado real. Um espaço onde você diz a si mesmo ou a si mesma: eu importo. Onde cada ingrediente no prato carrega uma intenção: proteger, fortalecer, nutrir. E, mais do que isso, onde o corpo encontra, logo cedo, os sinais de que está sendo visto, ouvido, respeitado. O poder das pequenas decisões está justamente no que elas constroem ao longo do tempo. Um simples ovo no lugar de um pão. Um chá suave no lugar de um café adoçado. Um momento de silêncio antes da correria. Tudo isso, repetido com constância, cria uma nova base para viver. Uma base onde a dor não desaparece como mágica, mas vai perdendo espaço. Onde o corpo não rejuvenesce de repente, mas volta a se fortalecer. Onde a alma reencontra firmeza para acreditar que ainda é possível. E ainda é possível. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta observar, testar, sentir. Se algo fizer bem, mantenha. Se não fizer, ajuste. O corpo tem sabedoria. Ele mostra o caminho. E cada manhã é uma nova oportunidade de escutá-lo melhor, de oferecer o que ele realmente precisa, de começar de novo. Porque, com constância e com a ajuda de Deus, é possível sim viver com menos dor, com mais liberdade, com a leveza de quem escolhe, todos os dias, cuidar de si. Uma pequena decisão pode restaurar sua autonomia. E tudo começa com o que você coloca no prato pela manhã. Clique no vídeo que estão recomendando agora.